Olá, minha querida família de fé. Eu sou Fernando Tobes e este é o dia 92 do nosso projeto A Bíblia em um Ano. Que alegria ter você aqui. Você está vencendo dia após dia, permanecendo firme nessa caminhada de fé e de conhecimento da palavra. Hoje veremos a igreja crescendo, enfrentando perseguições e espalhando a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Leremos hoje Atos capítulos 11 e 12, onde Pedro explica a conversão dos gentios e Herodes persegue os apóstolos. Mas Deus mostra novamente o seu poder. Também leremos Salmo 73, uma confissão sincera sobre inveja e confiança em Deus, e Provérbios 14, 20 a 21, com lições sobre generosidade e compaixão. Escreva nos comentários. Eu continuo firme até o fim. Atos 11. Os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia ouviram que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do grupo da circuncisão o criticaram, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente o que havia acontecido. Estava orando na cidade de Jope e, em êxtase, tive uma visão. Vi algo semelhante a um grande lençol sendo descido do céu por suas 4 pontas e vindo até onde eu estava. Olhei dentro dele e vi quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Eu respondi: "De modo nenhum, Senhor. Jamais entrou em minha boca algo impuro ou imundo." A voz falou do céu pela segunda vez: "Não chame impuro o que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes, e tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, 3 homens pararam a casa onde eu estava, enviados de Cesareia para me buscar. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Esses 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como viram um anjo em pé em sua casa que lhe dissera: "Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa." Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: "João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo." Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, eles se acalmaram e louvaram a Deus, dizendo: "Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios." Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, porém, de Chipre e de Cirene, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas sobre o Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram à igreja de Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu o que a graça de Deus havia feito, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. De fato, isso aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, decidiram enviar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Atos 12. Por aquele tempo, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um, para guardá-lo, pretendendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro dormia entre 2 soldados preso com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a porta do cárcere.
De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou o lado de Pedro e o acordou, dizendo: Depressa, levante-se. As correntes caíram dos punhos de Pedro. Então o anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. Pedro se obedeceu. Ponha a capa e siga-me, disse o anjo. E Pedro o seguiu, sem saber se o que o anjo fazia era real. Pensava estar tendo uma visão. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Saíram, percorreram uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Caindo em si, Pedro disse: Agora sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, foi à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Pedro bateu a porta do pátio e uma serva chamada Rode veio atender. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que, em vez de abrir a porta, correu para dentro e exclamou: Pedro está à porta! Eles, porém, disseram: Você está fora de si. Insistindo ela, concluíram: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Depois saiu e foi para outro lugar. De manhã, não houve pequeno alvoroço entre os soldados, perguntando-se o que teria acontecido a Pedro. Herodes fez uma busca rigorosa por ele e, não o encontrando, interrogou as sentinelas e mandou executá-las. Em seguida, Herodes foi da Judeia para Cesareia e ali permaneceu. Certo dia, vestindo seus trajes reais e sentado no trono, fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: É voz de Deus e não de homem. Imediatamente, por não ter dado glória a Deus, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés quase escorregaram, pois tive inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento. Seu corpo é saudável e forte. Estão livres dos fardos comuns aos homens. Não são atingidos por doenças como os outros. A soberba lhes serve de colar, e a violência os envolve como roupa. Do seu coração brota maldade, da sua mente transbordam intrigas. Zombam e falam com maldade. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Põem a boca contra os céus, e a língua percorre a terra. Assim o povo se volta para eles e bebe suas palavras como água. Eles dizem: Como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino deles. Tu certamente os colocas em terreno escorregadio, tu os lanças à ruína. Como são destruídos de repente, totalmente tomados de pavor. Quando o meu coração estava amargurado e o íntimo ferido, fui insensato e ignorante. Agei como um animal diante de ti. Contudo, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me receberás na glória. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra? Nada mais desejo além de estar contigo. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Provérbios 14, 20 a 21. O pobre é odiado até por seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas feliz é quem se compadece dos necessitados. Minha amada família de fé, a palavra de Deus está viva e continua libertando, guiando e transformando corações, assim como nos dias da igreja primitiva. Permaneça firme, porque Deus ainda faz milagres em nossos dias. Se esta leitura edificou sua vida, curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com 3 pessoas. E se desejar apoiar este projeto, os links estão na descrição deste vídeo. Nos vemos amanhã, no dia 93, continuando juntos de Gênesis a Apocalipse.